desde que ela foi diagnosticada, foi isso que aconteceu. Antes de ser mãe de Cecília, eu sou mulher. Quando a gente tem um companheiro e a gente recebe um diagnóstico de autismo, olha, na comunidade autista, o que eu mais escuto das mães, ninguém manifesta interesse. Eu não sei o que acontece, Rufus. Você acha que o fato de você ser uma mãe solteira, somado ao fato da sua filha ter autismo, espanta os homens? Eu sinto a falta de ter o envolvimento com a carne, com a pessoa. A Elienar é mãe de uma criança autista, mas antes de ser mãe dessa criança autista, ela é mulher. Ela é mulher? É, mas ela sente falta justamente, sabe de quê? De ser mulher. Porque quando ela conta que ela é uma mãe atípica... Elienar, quantos anos você tem? 41. E você é mãe de uma criança autista. Exatamente. Eu sou mãe de Cecília, uma criança de 6 anos, que foi diagnosticada aos 2 anos e 8 meses. Então faz uns 3 anos e pouquinho que ela foi diagnosticada. Aproximadamente 4 anos de diagnóstico, né? Uhum. E cadê o pai da criança? Você é casada com ele? Não, nunca fomos. Ele é presente na vida dela. No momento, ele não mora aqui na nossa cidade. Com ela tem uma ótima relação, mas nós nunca tivemos um relacionamento desde o momento que descobrimos a gravidez. Como que o autismo influencia a vida da tua filha? Bom, o autismo, ele influencia na vida da minha filha em questões muito específicas de falta de inclusão. Até as crianças, em alguns momentos, apresentam comportamentos capacitistas em relação a ela por conta do autismo dela, por questões comportamentais. Então, eu preciso o tempo todo estar intervindo e explicando situações do comportamento dela, como ela reage a determinadas situações, como as pessoas precisam agir. Ela é uma criança que ela tinha muitas crises, ela já diminuiu bastante, mas crises sensoriais e comportamentais que aconteciam em qualquer ambiente. Então, isso afetava muito a qualidade de vida dela e a minha, porque assim, nós não podíamos participar de eventos. Crises? Como é que são? O que são elas? As crises são assim, não são crises de convulsões, né? São crises sensoriais, por exemplo, ambientes onde tem muito barulho, onde tem muita informação, onde tem muita gente falando ao mesmo tempo. Alguns autistas reagem com crise a esses ambientes. E a reação da crise, ela é muito triste, muito dolorosa, porque ela se bate, ela chora muito, ela grita, e naquele momento de crise nós não podemos fazer muita coisa para passar, apenas assim, protegê-la de objetos que possam machucar, e eu fico ali sussurrando no ouvido dela, ensinando ela a respirar. Eu, assim, desde que eu ensinei ela a respirar dessa forma nos momentos de crise, e aguardar aquele momento passar. Então, assim, são sempre momentos assim, difíceis. Por exemplo, quando eu ia no parquinho com ela, o não para ela, tirá-la dali do pula-pula, naquele momento que ela está se divertindo, ela não compreendia. E todo um processo hoje, isso já mudou, graças a Deus, mas era muito difícil. Então, aquele momento que seria um momento de diversão se transformava num momento de terror. As pessoas passam, tira a menina do chão, mãe, como eu já ouvi. Tira a menina do chão, eu no celular tentando pedir ajuda, sabe? Tira o celular, tira a menina do chão, fica aí no celular, e a menina se espojando no chão e ela num momento de crise. E, então, assim, e outras pessoas até são solícitas, sabe? Desde então, você tem dedicado a sua vida à sua filha. Essa é uma realidade minha e da maioria das mães atípicas, como a gente costuma falar, né? São as mães de pessoas, crianças, adolescentes, pessoas com algum tipo de deficiência ou transtorno. E desde que ela foi diagnosticada, foi isso que aconteceu. A gente pode até achar que existe um outro caminho, um meio termo, mas infelizmente não existe. A gente acaba se entregando completamente a esse cuidado
e esquecendo de nós, né? Porque a gente precisa fazer escolhas, inclusive em questões financeiras, né? Porque o tratamento de autismo é muito caro. E então a gente acaba negligenciando a gente para oferecer o melhor para os filhos, né? Foi isso que aconteceu com os testes. E desde que ela nasceu, você já se envolveu com alguém? Quando a gente tem um companheiro e a gente recebe um diagnóstico de autismo, olha, na comunidade autista o que eu mais escuto das mães é que elas foram abandonadas no momento do diagnóstico. Eu não fui abandonada. Nós nos separamos em consenso e uma pessoa, ele é uma pessoa muito especial para mim e eu também sei do amor que ele sentia por mim. Mas, então, assim, a gente estava brigando muito, não havia mais, eu não tinha mais libido. Isso é algo que, assim, me impacta muito até hoje, porque eu perdi completamente o interesse sexual. Então, assim, era muito difícil para mim criar, sabe, criar coragem mesmo, porque era um cansaço do corpo, que tudo que eu queria quando eu chegava à noite em casa era tomar meu banho, deitar e dormir. Era cansativo para mim só pensar no fato de ter relação sexual. E isso realmente afetou demais. Ele suportou até o momento que deu para ele. Você não tinha interesse sexual, não tinha vontade de fazer sexo? Não tinha. O que passava pela sua cabeça quando vinha a ideia de fazer sexo ou quando você via ele se preparando para transar? Nossa, pra mim era terrível. Eu entrava assim numa angústia interna tão grande, porque assim, não tinha desculpa que eu pudesse inventar, não tinha nada que eu pudesse dizer, e eu sei que seria mais um dia de discussão e mais uma situação difícil antes de dormir, porque eu não queria. Então, às vezes, as poucas vezes que estava acontecendo, acontecia por parte dele, eu não manifestava interesse, e isso doía, acho que muito mais em mim do que dele, porque eu queria desejá-lo, né? Porque eu amava e eu queria estar ali cheio de desejo para ele, mas eu não conseguia. Mas o problema não era com ele. O problema não era com ele, nunca foi. O problema estava onde? O problema estava em mim. Depois desse cara, você teve mais algum? Não. Nem para dar um beijo. Nem sexo casual, nada? Nada, nunca. Olha, Rufus, eu vou ser assim, bem sincera para você. As minhas colegas de trabalho, algumas amigas, brincam às vezes falando assim: mas você tá esperando bater na sua porta? Você tem que sair, né, amor? Você tem que ir para os ambientes. Outras falam assim: mas também, Helena, você tá escolhendo demais. Juro para você, Rufus, assim, nem cantadas, nem pessoas demonstrando interesse, sabe, nesses anos, assim, não surgiu. Não surgiram pessoas com esse interesse na minha vida. Então, nem para sexo casual, como você disse, não surgiu nem para sexo casual. Mas sem interesse deles ou sem interesse seu? Você sentiu falta? Sente falta? Não, sinto, o tempo todo eu sinto, eu choro até em razão disso, porque é algo que mexe muito comigo. Eu sempre fui uma pessoa de gostar de estar acompanhada com alguém. Sabe? Eu sou super bem resolvida, as pessoas me veem como super bem resolvida, e eu tenho uma mente aberta e tal, mas isso não muda o fato de querer ter alguém, querer estar acompanhada, né? Então, eu nunca quis ser mãe solteira, eu nunca quis estar sozinha, eu sempre planejei na minha vida casar, ter filhos, ser professora, casar e ter filhos. Eu falava isso desde pequenininha. Mas a vida aconteceu de forma diferente para mim. Mas continuo desejando ter uma pessoa, continuo desejando dividir meus dias com alguém, ou que eu pudesse também ter um sexo casual também seria bem-vindo, mas não rola, sabe? Mas não rola por quê? Eu vejo isso. Ninguém manifesta interesse. Eu não sei o que acontece, Rufus. Você acha que o fato de você ser uma mãe solteira, somado ao fato da sua filha ter autismo, espanta os homens? Acho isso que espanta os homens, porque talvez se, por exemplo, como muitas fazem, escondem
ou não falam tanto publicamente sobre o autismo dos filhos. Eu fiz uma opção diferente, né? Porque eu sou uma pessoa política, sempre fui, e eu gosto de levar essas questões, Mas assim, que você são já questões teve alguma políticas sociais. demonstração real, assim, na tua frente? Alguma coisa que aconteceu e você falou, foi isso? Sobre o autismo, não. Mas, por exemplo, ano passado, eu me aventurei e falei, algumas amigas me aconselharam, eu falei, vou criar o Tinder aqui, eu não tinha, né, nunca tinha entrado em nenhum site de relacionamento, nem nada. Vou ver como é que isso aqui funciona, e eu criei a conta, entrei, fiquei lá meio tímida, assim, porque eu desaprendi, eu não sei mais flertar, eu não sei mais nem corresponder a uma cantada, eu me sinto um peixe fora d'água nesse sentido. E aí, assim, algumas pessoas mandaram mensagem, gostaram das minhas fotos, gostaram da minha bunda, vou falar logo pra você, né, porque eles são assim, eles já falam literalmente, nossa, que bunda gostosa que você tem, o Que tipo de mensagem que eu bundão. recebo. Exatamente, entendeu? É esse tipo de mensagem que eu recebo. E aí, as poucas mensagens lá e tudo, eu já coloquei logo no meu perfil que eu era mãe de uma criança autista. Eu coloquei exatamente para eu não criar um constrangimento para mim de perceber que o cara depois caiu fora depois que descobriu. Mas aí, assim, eles entraram em contato, eles pediram o WhatsApp, e aconteceu isso com duas pessoas. Eles pediram o WhatsApp, pediram o perfil do Insta, e o meu perfil do Insta é sobre autismo mesmo, né? Eu já mandei o nome do meu WhatsApp. Conversaram comigo uma vez, fizeram várias perguntas e perguntaram se eu tinha filha. E eu respondi, parece que não tinha lido na bio lá do Tinder, né? E aí sumiram. Não fizeram nenhuma proposta assim vulgar, sexual. Nenhuma proposta vulgar, simplesmente me deixaram no vácuo e nunca, mas nunca mais apareceram. Isso depois assim, de conversarem bastante até chegar no ponto da pergunta do filho, né? Do filho. Então, quando vem o assunto autismo, acaba tudo. Acaba. Foi assim até o momento com duas pessoas que entraram em contato e que pediram, além para sair do aplicativo e ir além, né? Ir além, e foi assim que aconteceu. Então, assim, não é algo da minha cabeça, não é algo Claro que criado para não. me vitimizar, sabe, Rufo? Porque as pessoas às vezes acham que a gente está se vitimizando, não é vitimismo, é o nosso lugar de fala, é aquilo que a gente vivencia, e é a pura realidade, é assim que funciona. E faz quanto tempo que você não tem uma relação sexual? 4 anos, Rufo. 4 anos, gata. 4 anos. Se você tem vontade, você imagina coisas. Quando eu digo imaginar coisas, não é fantasia sexual. É assim, imaginar situações. Você imagina você conhecendo um cara, você se envolvendo com esse cara. Imagino, saindo, imagino. Então, por exemplo, uma proposta. Aí as pessoas. Só para eu complementar que meu pensamento foge. Teve um cara que chegou ao ponto, a gente chegou num ponto quase que dele querer vir aqui na minha casa. Aí eu permiti que ele viesse, porque eu sou uma pessoa assim, se for lá, vai ser realmente. Eu sei me impor também naquela situação. Ele veio aqui pra gente conversar e tal, mas aí, até o momento, ele tinha me omitido que ele tinha uma namorada. E ele achou de soltar isso no momento que a gente já tava, sabe, assim, poxa, eu super acreditando que será que vai acontecer? Eu não tô nem acreditando nisso. E de repente ele me solta essa aqui e pra mim não rola, não vai de jeito nenhum. Mas aí vocês já tinham feito alguma coisa, se beijado, não? Não. Eu imaginava que iria acontecer nesse momento, né, que ele veio e a gente ficou aqui de boa conversando no quintal e tal, mas aí ele soltou essa preciosidade, que para mim é uma informação muito importante e que diz muito sobre mim. Com cara que tem relacionamento, não rola jamais. E aí eu dispensei e o clima tava bem, sabe, favorável. Ai, que decepção. E você sente falta? Como você lida com isso? Você, por exemplo, você falou que quando você se relacionou, primeiro você não tinha apetite sexual. Você voltou a ter apetite sexual? Não necessariamente. Não tenho, mas assim,
como eu não tenho à disposição a pessoa para me oferecer isso, então, e já é muito tempo, eu sinto falta. Aí o que acontece? Eu, durante muito tempo, fui uma pessoa que vendia produtos eróticos. Olha bem como são as coisas. Mas nunca fazia uso, Rufus. Eu Não vendi usava. durante 8 anos produtos eróticos e eu sabia vender meu peixe e tal, mas eu não fazia uso. Você E não usava ele, vibrador, então? Você não se masturba? não fazia isso. Então, olha, se eu te contar o processo, como aconteceu, foi exatamente nesse meu processo de isolamento, de carência, que eu olhei um dia para um que tinha, aqui eu não estava conseguindo vender, né? Um último produto que estava, e eu olhava para ele assim, Era o quê? pensava assim, por que não? O vibrador. E aí eu comecei a pensar na possibilidade, isso há um ano atrás, mais ou menos, entendeu? Nesse período meio da pandemia. Foi a minha primeira experiência, depois de 8 anos trabalhando com os produtos. Foi a minha primeira experiência. E aí, assim, eu tenho o vibrador em casa, eu consegui, foi um tabu para mim também, foi difícil eu passar por esse processo, né? Mas eu consegui fazer uso. E assim, eu consigo sentir prazer e gostar daquele momento. Mas eu não consigo usar com frequência, entende? Essa é muito esporadicamente. Você sente falta do contato carnal, que o vibrador resolveria, ou você sente falta realmente de ter alguém? Porque são coisas diferentes, né? São coisas diferentes, mas é isso. Eu sinto a falta de ter o envolvimento com a carne, com a pessoa, para que isso pudesse me ajudar a voltar a ser aquela Eliana que eu já fui. Eu já fui uma mulher com interesse sexual, você tá me entendendo? Claro que Eu seu sinto falta pensamento das tem duas lógica. coisas. Você conhece seu corpo, o seu espírito melhor do que ninguém. Você vai ao salão de beleza? Não vou. Não me lembro, assim, eu na verdade eu vou uma vez no ano. Uma vez no ano? Uma vez no ano. Uma vez no ano. Só final de ano eu me dou esse direito. E como você faz pra manter o bebelinho? Você corta o cabelo? Como é que você faz? Eu sou uma pessoa assim, graças a Deus, eu vim com pouco pelo nessa vida, porque senão eu não sei como é que. Não, cabelo da cabeça. Tô falando do cabelo da cabeça, gata. Eu já pensei que você estava preocupado, mas se você não se cuida, como é que você vai arrumar um homem? Tô falando do cabelo da cabeça. Como é que você faz? Porque assim, o cabelo tem que cortar, tem que hidratar. Como é que você faz? Pois é, eu faço o que eu posso dentro de casa mesmo. Aí agora, no final do ano, eu vou e me dou o direito de ir ao salão. É dessa forma. Da mesma forma, assim, eu sou uma pessoa E unha? Pouco vaidosa, não faço. Você não faz a unha? Não faço a unha. Mas você é pouco vaidosa ou você está pouco vaidosa? Não, assim, não é nem. Não, e as pessoas também podem até pensar que mulher é desleixada. Não é desleixo, é porque realmente eu nunca tive esse tipo de vaidade. Tá. Assim. Mas assim, quando eu saio, aí eu faço uma maquiagem, eu mesmo faço uma maquiagem, eu gosto de. Aí eu faço prancha no cabelo, eu gosto de ver o meu cabelo solto, e eu com pó, com lápis, com um batom vermelho, eu acho bonito. Mas eu nunca tive aquele. Sabe, essa vaidade de estar toda semana de unha feita e cabelo arrumado no salão, nunca tive. Mas se você tivesse mais tempo e mais disposição também, né? Porque só a tarefa de mãe já cansa muito. E mais disposição, você gostaria de ir mais ao salão? É isso, Rufus, porque assim, antes de ter Cecília, eu tinha as questões mesmo financeiras aqui na cidade, que assim, eu sempre passei muito apuro com os trabalhos, né? Sempre com comprar. Então, assim, eu não tinha eu me privava dessas coisas porque o dinheiro realmente era muito curto. E o pai da criança, ele namora? Casado? Namora desde quando eu estava grávida dela. Ele assumiu um relacionamento. Ah, tá. Logo depois que você engravidou. Eu ainda grávida. Ele assumiu e ele namora até hoje. Assim, a relação da namorada dele com a minha filha é ótima, não tenho o que falar. Mas o fato dele ser pai de uma criança autista não interfere na vida dele desse jeito?
Não, inclusive hoje eu estava pensando sobre isso. Assim, eu sou a mãe solteira, mas ele nunca vai ser o pai solteiro, né? Ele E continuou a gente vivendo a sente vida isso dele no... normal. Você não percebeu nenhuma diferença, namorando, vivendo. Não, vivendo a vida normal, não teve nenhum tipo de interferência, assim, sempre levou a filha para, quando ele ainda morava aqui, para ficar com ele nos finais de semana, eu sempre permiti desde pequenininha, mas ele sempre teve os rolés dele, Uhum, com a namorada, a vida normal de casal com a namorada, isso, e o fato de ser pai de Cecília nunca interferiu em nada, para ele não, mas para mim sim, e muito. uhum. Pode ser que tenha alguém que ouça a nossa conversa e esteja pensando: meu Deus, por que esse homem tá falando de sexo com essa mulher e esquece que, sim, eu estou falando de sexo com uma mulher que é mãe. O fato Exatamente, de você ser exatamente. mãe não anulou a sua sexualidade e a sua vontade de encontrar alguém e ter alguém. Mas mesmo com todas essas dificuldades que a maternidade te impõe, você ama a sua filha. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Nada, nossa, vivo em função dela. Assim, é exatamente ela que me motiva a querer viver. Então, toda a nossa dedicação e a nossa sobrecarga é consequência do nosso desejo de ver o nosso filho bem, tendo seus direitos respeitados e sendo inserido numa sociedade que é cruel, que é injusta, que é capacitista, que é exclusiva, né? Então, uma coisa realmente não tem nada a ver com a outra. Que é exclusiva, Antes de ser mãe de Cecília, eu sou mulher, né? Antes de ser mãe de Cecília, eu sou mulher. A exclusiva exclui o filho, que é autista, e a mãe, que é mãe do filho autista. Se eu não tiver uma rede de apoio, eu nunca vou conseguir um homem, porque eu não vou ter ninguém para ficar com Cecília para mim, para eu ir na pracinha, para eu ir num barzinho, sentar com a galera, tá me entendendo? Uhum. Então, são coisas que estão associadas. Eu só vou conseguir me colocar de volta na sociedade como mulher se eu tiver uma rede de apoio para me dar esse apoio de ficar com minha filha, alguém que possa pegar um dia para poder dormir na casa para eu ter esse direito de ir numa festinha. Você está me entendendo? Uhum. Então, se eu não tiver uma pessoa para fazer isso por mim, eu vou continuar nessa solidão, nesse isolamento e fechada para o mundo. E eu creio que naquele momento eu precisava de ajuda de especialista, de fato, sabe? Uhum. Porque eu estava vivendo naquele período e só em 2019, posteriormente, em consulta psiquiatra, eu tive diagnóstico de depressão, eu tive diagnóstico de ansiedade generalizada. E o psiquiatra, quando ele me diagnosticou, ele me disse assim: a sua depressão é a mais difícil que existe. Porque você fica ligado em 220, as pessoas têm uma ideia de que a depressão faz a pessoa ficar calada no canto dela, trancada no quarto, sem querer ir trabalhar, sem tomar banho, e não é bem assim. Eu continuava trabalhando, eu dormia 3 horas por noite, mas se você chegasse no meu trabalho no outro dia, eu estava lá elétrica, com o cérebro torrando de acelerado. Então, eu não parava, então ninguém prestava atenção em mim. Ninguém parava para perguntar como eu estava, porque para todo mundo eu estava muito bem. Você está me entendendo? Assim, Mas a sua depressão e a sua ansiedade tem a ver com a maternidade? Bom, tem a ver com processos anteriores, muito anteriores, né, à maternidade. Foi um acúmulo de situações, mas essa sobrecarga que a maternidade solo de mãe solteira me trouxe, e depois ainda com a questão do diagnóstico, que não é um fardo, jamais eu vou colocar o autismo da minha filha como um fardo, mas eu também não vou romantizar, porque é uma jornada difícil, né? Então, todo esse processo de cansaço, de sobrecarga, de isolamento, de falta de rede de apoio, desencadeou esse meu diagnóstico, essa situação que eu vivenciei, né? Uhum. Então foi a sobrecarga que gerou tudo isso. A sobrecarga, e que foi um acúmulo, né? Não só o autismo, mas uma série de situações e de sobrecarga mesmo. Uhum. E o autismo conta na sobrecarga? O autismo conta, gente. O autismo conta porque não é fácil você, assim, sabe?
O autismo não tem cura, então você entra na sala de terapia, sai, no outro dia você vai e você sabe que aquilo ali vai ser um processo constante para você conseguir desenvolver no seu filho habilidades pelo menos suficientes para que ele se torne um adulto inserido na sociedade, no mercado de trabalho. Eu não me preocupo se César vai um dia casar, ter filho, formar família, sabe? A minha preocupação, ela vai conseguir sobreviver, se sustentar, ter independência, né? Então, tudo isso exige de mim uma sobrecarga muito grande. Você acha que isso é para sempre? No seu caso? Que essa solidão é eterna? Você fez uma pergunta agora que me deixou assim, até emocionada, sabe, Rufus? Porque é muito triste sentir solidão, cara. Rapaz, olha, sabe, eu tenho uma visão minha, uma criança de 7 anos, brincando de escolinha, e uma pessoa me perguntar o que eu queria, do que eu tinha medo, e eu respondi assim, eu não tenho medo de nada, eu tenho medo de ficar sozinha. E eu continuo tendo esse medo. Hoje o amor de uma mãe com um filho, uma filha autista, e o amor de Cecília para comigo é assim, algo inexplicável. Mas a gente não pode confundir, porque um amor não preenche o lugar de outro. O lugar de uma pessoa na vida da gente não preenche o espaço de outra pessoa. E assim, eu me sinto muito sozinha. Por que eu me sinto sozinha? Eu respeito, por exemplo, quem fala assim, as amigas casadas falam pra mim, você vive melhor do que todas nós. Solteira, se quiser ir lá e pegar um, pega. Se quiser pegar outro, pega. Se quiser transar e não olhar mais na cara, transa. Você que tá bem. Mas não é bem assim, é de como eu me sinto, de como eu sempre gostei de estar. Eu sempre gostei de estar acompanhada, de ter alguém para partilhar as coisas simples da vida. E o fato de não ter é doloroso para mim. Já fiz processo terapêutico um período por causa disso e devo buscar, assim que eu tiver condições, esse acompanhamento terapêutico para tratar dessas questões, porque é de quem eu sou, de como eu me sinto, né? E isso deve ser importante para mim, isso deve ser levado em consideração. Mas você acha que é eterno? Você não me respondeu. Então, e eu não acho e eu não desejo que seja, né? Não acho que seja eterno e não acho que talvez chegue um dia em que eu realmente, assim, me conforme e diga assim, pronto, não era para ser para mim, então eu vou ressignificar esse sentimento. Aí talvez eu não sofra por isso e eu continuo sozinha sem sofrer. Então não acho que seja eterno. Em algum momento isso vai mudar. Eu acredito. Tão genuíno, eu peço a Deus, Rufus, que Ele dê a você, a Deus, aos orixás e ao universo, que dê a você saúde em primeiro lugar, motivação, retorno financeiro, que são as coisas que contam para que você continue fazendo esse trabalho belíssimo que você faz. Gratidão, meu querido. Um beijo, assim, um abraço bem apertado, um abraço virtual para você. Obrigado, gato. Um beijo, um abração para você e um beijo na Ceci. Beijo, muito obrigada. E a gente continua se falando aí nos vídeos que virão.